Boa noite, pessoal. É com muito prazer que mais uma vez estou aqui fazendo uma live para vocês. Eu sou Vilmara Romanha, sou terapeuta, né? E o intuito dessas lives toda segunda-feira é levar um pouquinho de informação, de conhecimento para todos, né? Para que façam uma mudança significativa na vida de vocês. Toda segunda eu venho com um tema novo. São temas que eu trabalho em consultório, né? Atendo as pessoas que me procuram e faço uma diagnose no qual é a origem desse problema, desse desconforto que a pessoa está passando, por esse desequilíbrio. E quando eu me deparo com algumas situações, eu me sinto até no direito e no dever de compartilhar com muitas pessoas. Por quê? Porque nem todas as pessoas têm acesso a um terapeuta. Olha só, por incrível que pareça, nós estamos em 2020 e nem todas as pessoas têm acesso a um terapeuta, onde auxilia a sua interpretação da vida. Porque muitas vezes nós passamos, sofremos, choramos, passamos anos e anos com um sentimento dentro de nós, né, e que não conseguimos remover tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento, por um motivo ou por outro, que ocorreu na nossa vida em algum momento. E aí é onde entra a terapia, né? A terapia é uma busca, eu falo, é uma busca de mim mesma, E quando ocorre a compreensão de uma situação, a nossa vida muda, porque eu consigo compreender o que ocorreu comigo. Hoje, na minha maturidade, na minha sabedoria, eu compreendo isso, eu compreendo aquilo. E quando a mente concreta tem uma compreensão do que nós vivemos ou estamos vivenciando, essa emoção, né, manifestada em nós como dor, mágoa, ressentimento, ela vai sumindo, ela vai saindo, vai se desmanchando com o tempo e eu volto ao meu eixo. Quando eu falo eu volto ao meu eixo, é uma pessoa que ela está plena, né? Eu me sinto plena, feliz e vivendo o aqui e agora. Mas, Vilmara, você nunca sofreu na vida? Sofri sim, porque eu não tive o conhecimento que eu tenho hoje. Então, quando nós não temos o conhecimento, existe sofrimento. Agora, quando nós começamos a compreender certas situações na vida, interpretar, este sofrimento, ele vai embora. Por quê? Porque eu tenho a compreensão do que eu já vivi, do que eu estou vivenciando. E é essa a intenção das lives, é levar até vocês. Alguns vão estar vendo neste momento, outros vão estar assistindo depois, outros depois de uma semana, não importa. Para mim não importa. O importante é eu deixar a informação para quem, no melhor momento, estiver pronto, em sintonia para absorver essa energia, essa informação vai chegar na pessoa. Tanto quanto escuto muitas pessoas falando assim, Vilmara do céu, quando eu mais precisava você falou disso. Nossa, quando eu vi a sua live sobre isso, nossa, aliviou meu coração. É isso que eu quero. É deixar a informação para o melhor momento de cada um.
E se for preciso, né? E se for cabível, as pessoas entram em sintonia e têm a informação que necessita, tá? Gratidão eterna a todos que estão chegando. É com muito prazer e amor no coração que faço essas lives para vocês, tá? O tanto quanto puderem compartilhar, o tanto quanto puderem divulgar, não por mim, mas pelas pessoas que possam ter a informação e fazer um movimento significativo na vida e parar um pouco de sofrer tanto, porque eu falo, né? Gente, nós nascemos para sermos felizes, ponto. Não tem outra coisa, ponto. Se eu não estou feliz por um motivo ou por outro, eu tenho que buscar dentro de mim o que está acontecendo aqui dentro para ver aonde que está esse desajuste, arrumar e seguir em frente. Porque a vida passa, né? Nós temos começo, meio e fim, eu tenho, todo mundo tem. E nós merecemos passarmos pela vida de uma forma muito amorosa. Amorosa, e é o que eu falo, além de amorosa, nós temos que usar a nossa sabedoria. E o que é sabedoria, Vilmar? É o conhecimento. Não tem como a informação chegar numa pessoa sem a sabedoria. Então eu tenho que ter a sabedoria para absorver o conhecimento. Pegar o conhecimento, que é a informação, e transformar, fazer a mudança interior. Porque muitas pessoas, eu já ouvi falar sobre isso, mas você faz? Não. Então, entre você receber a informação e colocar em prática, tem uma distância muito grande. É isso que eu quero passar para vocês, para que vocês tenham a sabedoria em pegar a informação, trazer para o campo de vocês e fazer toda a transformação necessária que cada um precisa, né? Bom, boa noite a todos. Antes de eu começar, né, porque eu falo mais de 7.000 palavras, né, gente? Então, vamos começar o tema de hoje. Na outra live da semana passada, o tema foi conflitos familiares, onde eu estava falando sobre o relacionamento de mãe para filho, a postura de uma mãe para com o filho, até que ponto ela tem o direito disso ou o direito daquilo, mesmo sendo mãe, porque o filho é uma personalidade única, certo? Ele também tem os seus direitos de liberdade. E a mãe tem os seus conceitos de verdade e ela também não tem o direito de impor a sua verdade, os seus conceitos perante os seus filhos de uma forma de imposição. A mãe, ela tem o direito e ela tem o dever, vamos estar colocando assim, de estar colocando, abrindo de uma forma, explicando, orientando tudo de contexto, de conteúdo que ela tem. Mas impor não, porque o filho é livre. Nós colocamos o filho no mundo, colocamos um filho no mundo e ele tem o direito de ser livre. Deus deu um livre-arbítrio, né? Uma vida para cada um. E a mãe e os pais têm que ser um certo suporte e passar. Vou falar algo aqui que eu quero que vocês reflitam muito, tá? Quanto mais tempo de vida nós temos, mais, eu vou falar, mais sabedoria nós adquirimos, porque é mais experiência. E se eu tenho mais experiência de vida, eu sei lidar melhor com isso ou com aquilo, porque eu já vivi, né? Então eu tenho os meus conceitos. Mas os pais, eles também carregam em si a sua ignorância. Então é sabedoria e ignorância. Como assim, Vilmara? Ignorância. Porque os pais também caminharam aprendendo na vida. E isso não significa que eles são perfeitos.
É a mesma coisa de eu estar lá, vamos colocar, estou iniciando uma faculdade, né? Estou no início de uma faculdade. É lógico que quem está no início de uma faculdade já sabe ler, escrever, interpretar e por aí vai. É diferente de quem está começando a ler e escrever, lógico. Só que isso também não nos dá o direito de nos postarmos como seres só porque eu estou lá na minha faculdade. Pelo contrário, né? Eu tenho muito que aprender ainda. E este muito que aprender ainda, que eu tenho que levar em consideração e em respeito ao meu filho. Porque nós aprendemos com os filhos, viu, gente? Aprendemos muito. Quem tem um pingo de humildade e sabedoria sabe o tanto quanto nós aprendemos com os nossos filhos no dia a dia. Eles nos ensinam, né? Bom, vamos lá. Na outra live eu falei da postura da mãe para com o filho. Nesta live eu vou falar a postura do filho para com a mãe. Só para vocês compreenderem. Uma boa parte de consultório que eu atendo, quando eu falo, nós vamos nadando, eu vou nadando nas emoções, nos sentimentos do paciente, eu me deparo com uma grande muralha. Esta muralha que eu falo é pai e mãe. O filho, ele traz uma mágoa muito grande do pai ou da mãe. Daí ele fala assim, Vilmara, eu tenho um sofrimento, eu tenho uma dor muito grande. Porque a minha mãe, ela fez isso quando eu era criança. A minha mãe, ela me tratou desse jeito quando eu era criança. A minha mãe, ela não fez isso, ela não fez aquilo. Ela fazia para o meu irmão, mas para mim ela não fazia. A minha mãe ou o meu pai agiu dessa forma, desta forma, desta forma. E tudo isso eu trago dentro de mim, está no meu baú e eu carrego como uma grande mágoa da minha mãe e do meu pai. Gente, é fato. Fato. Quando nós vamos nadando em um ser humano, adulto, ou quase, ou adolescente, enfim, nós nos deparamos com alguns bloqueios de vida, algumas grandes decepções, e quem é o personagem principal? O pai ou a mãe. E a criança, eu falo, né? A criança, ela fica totalmente bloqueada, paralisada, com tudo aquilo de sentimento negativo, com mágoa, com rancor, e por aí vai, dos próprios pais. Isso que eu estou falando é algo muito normal em consultório. E a partir de agora, eu quero que vocês façam uma autorreflexão, cada um o seu. Qual é a mágoa que você tem da sua mãe? Qual é a grande mágoa que você tem do seu pai? Mentaliza aí. Eu vou te dar uns 3 segundos, 3 minutinhos, para que vocês relembrem de algumas situações vivenciadas que gera dor em vocês hoje com o personagem mãe ou o personagem pai. Acharam, né? Alguns
intensos e outros não tanto. Mas eu tenho certeza que todos vocês acharam uma grande mágoa, materna ou paterna. E é aí onde nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Gente, existem duas posturas. Eu, Vilmara, mãe, eu, Vilmara, filha. Se eu for falar eu, Vilmara, filha, eu vou citar também vários pontos onde eu fiquei muito triste com a minha mãe, com o meu pai durante a minha vida. Eu também carreguei muita mágoa, muito sofrimento, me gerou muito sofrimento com as lembranças que eu tive, mediante certas atitudes da minha mãe ou do meu pai. Eu também tive o meu baú. Só que chega um momento na vida da gente que nós precisamos ter a coragem de abrir esse baú. E eu tive a coragem de abrir esse baú e trabalhar constantemente todas essas emoções que existiam dentro de mim e essas lembranças. Olha que interessante. Vou dar exemplo. A minha mãe não me deu tanto carinho, tanto quanto eu gostaria. Ela não me deu. A minha mãe, o meu pai, ele não me deu toda a proteção que eu gostaria de receber. Ele não me deu também, eu não tive. A minha mãe tinha certos valores que não eram os meus e com isso não correspondia com o que eu mais queria na vida. O meu pai tinha o jeito dele de ser, que era um jeito único de ser, que ele não compreendia o valor que eu dava a ele. E por aí eu vou escrever na minha lista. Gente, presta atenção. Eu vou explicar para que vocês compreendam. Quando nós somos crianças, bebês, crianças, quem são os nossos ídolos? Meu pai e minha mãe. São os nossos ídolos. Quando somos crianças, nós olhamos para os nossos pais, idealizamos o Superman, a Supermulher, tudo de bom. Tudo de bom. Era eles. E eu visualizava meu pai e minha mãe, a rainha e o rei. Eu me sentia muito protegida. Esta é a minha visão, era a minha visão. Daí eu fui crescendo, nós vamos crescendo. E quando nós vamos nos desenvolvendo e crescendo, nós vamos nos deparando com uma verdade. A verdade de quem é minha mãe. A verdade de quem é o meu pai. A verdade sem aquela ilusão de fantasia de herói que um dia nós construímos quando nós éramos crianças. E daí nós vamos convivendo. E a minha mãe vai se apresentando como ela é. E o meu pai vai se apresentando para mim como ele é. Só que essa apresentação contradiz a minha forma de visualizar aqueles super-heróis. E com isso eu vou tendo um bloqueio, porque
ele não faz o que eu gostaria, ele não é tão super-herói tanto quanto eu achei na minha vida. A minha mãe, ela não consegue me dar o que eu tenho de valor, e a nossa convivência passa a ser muito difícil. Porque eu, como ser humano, estou crescendo e eu estou me formando. Agora eu vou ter a minha personalidade, os meus conceitos e os meus valores. E quanto mais o tempo passa, mais eu olho a minha mãe, mais eu olho o meu pai, de uma forma de observação. Porque são seres diferentes de mim. E com isso, o que acontece? Acontece que eu vou me fechando, eu vou entrando em conflito e em choque para com os meus pais, porque eu começo a ver a verdade deles, a personalidade deles, como eles são, os valores deles. E o que acontece comigo, como filha, eu vou tendo muita mágoa, muita resistência. Por quê? Muita desilusão. Por quê? Porque os meus pais não estão refletindo o que eu um dia sonhei, idealizei. Daí eu guardo esse sentimento de mágoa durante anos na minha vida dentro do meu banco. E é muito triste. É muito triste. Só que neste momento, eu, Vilmara, eu estou visualizando os meus pais como filha, onde eu estou no vitimismo e eu olho meus pais como se os meus pais tivessem a obrigação ou o dever, ou põe o nome que quiser, em me oferecer tudo o que eu achava que merecia, que precisaria. Mas eu, Vilmara, como filha, esqueci que os meus pais também são seres humanos, que os meus pais também estavam aprendendo a andar, que os meus pais, eles nunca foram perfeitos, são imperfeitos tanto quanto eu sou, que os meus pais ofereceram para mim o que eles tinham. Ninguém pode oferecer algo que não tem. Os meus pais fizeram por mim e fizeram por vocês o que eles podiam fazer naquele momento. E se hoje eu olho e falo, nossa, como aquela atitude me magoou, como aquilo me feriu, hoje, na maturidade, eu tenho que compreender e usar minha sabedoria e falar, pai, mãe, essa atitude que você tomou um dia me magoou, mas hoje eu te perdoo, porque eu entendo que foi o melhor que você fez na sua vida. Foi o melhor que você fez, porque talvez você também não sabia. Nós temos que olhar de uma forma muito ampla essa situação para ressignificar muitas coisas dentro de nós. Se minha mãe agiu, se o meu pai agiu desta forma e desta forma comigo como filha, se eu for pegar a vida do meu pai, a vida da minha mãe, como criança, como adolescente, ver, volta lá no passado, faz uma viagem no tempo. Vão buscar a vida que os nossos pais tiveram. Se os nossos pais tiveram carinho, será mesmo que eles foram amados, tiveram carinho, para poder nos dar carinho?
Será que eles foram respeitados para que eles pudessem ter aprendido o que é respeito e nos respeitar? Será que nossos pais foram felizes para poder passar para nós aquela proteção de felicidade? Muitos casos não. Quando nós temos a coragem, não tem outra palavra, a coragem de nadar na vida dos nossos pais, ver lá, buscar lá toda a vivência que eles tiveram, nós vamos compreender que naquele momento eles não tinham para nos dar. Eles não tinham. Se eles não deram o que nós gostaríamos, é porque infelizmente eles não tinham dentro deles. Mas nós, como filhos, nós cobramos e esperamos uma postura dos pais como se fosse algo, entendeu? Isso não é verdade. Isso é uma crença. E uma crença totalmente limitante. Os pais, eles são seres humanos. Os pais também erram. Os pais erraram muito porque também nunca tinham sido pai. E eu hoje, Vilmara, como mãe, eu posso olhar para mim e falar para as minhas filhas, eu errei, eu também errei. Mas foi o melhor que eu fiz naquele momento. Hoje eu faria diferente, mas naquele momento não. Então, quando nós pegamos essa informação e temos a coragem de olhar realmente, olha a vida da sua mãe como foi. Olha bem, vê se ela estava pronta para ela te amar. Ela nunca foi amada. Vê. Será que a sua mãe estava pronta para te dar aquilo naquele momento? Não. Senão ela tinha te dado. Muitas queixas que eu escuto, uma boa parte, Vilmara, a minha mãe não cuidou de mim. Quem cuidou de mim foi minha avó, enfim. Tá tudo certo. Abra esse baú, solte isso. Agradeça a oportunidade de você ter tido uma grande mãe, que foi a sua avó, que foi a sua tia, simbolizando o carinho. E compreenda, tenha compaixão pela sua mãe, que naquele momento, por um motivo ou por outro, ela não pôde ficar com você. Porque ela pode ter certeza que ela também teve os motivos dela. Agora, cabe a nós, hoje, segurar dentro de nós toda essa mágoa de um passado. Detalhe, que não existe borracha para apagar. Ou compreender e soltar quem sou eu para julgar a minha mãe por uma atitude ou por outra atitude. A minha mãe só não estava pronta para me oferecer o que eu gostaria na época. Ela não estava pronta. E hoje eu me entendo. Hoje eu ressignifiquei. Hoje eu sou liberta de muitas coisas que existiam dentro de mim. Porque mesmo na fase adulta, eu ainda imaginava que minha mãe fosse perfeita e que ela nunca ia errar comigo. E se ela errou, eu imaginava que fosse uma maldade. Que injustiça. E hoje eu compreendo que não. Nunca houve uma injustiça. Nunca houve uma maldade. E sim, não estava pronta para dar o que eu precisava. O que eu gostaria não estava pronto.
Então, quem tiver dentro de si mágoas, rancores, com pai, mãe de uma vida, reflita sobre isso, reflita. E reflita mais, viu? Mais. Porque hoje, não sei se vocês são pais ou mães, mas um dia de amanhã podem ser. E os papéis vão se inverter. E o seu filho também vai idealizar você como uma pessoa, um super-herói. E muitas vezes você não vai ter estrutura. Você também vai errar com ele. Você também não vai preencher as expectativas que ele tenha para com você. E com isso, você também vai poder causar um sofrimento no coração dele. Então é hora de usar a sabedoria e ver a vida como ela é. Perdoar, isso que eu falo, perdoar, o perdão, gente, o perdão, perdoar. É olhar para sua mãe, olhar para o seu pai e falar, não precisa falar da boca para fora, mentaliza, sente no coração. Mãe, pai, eu não tive tudo o que eu gostaria. Me faltou muitas partes a ser preenchidas. Mas eu compreendo. Eu compreendo que se faltou partes em mim, era porque não existia em você. E se você não tinha, como que você ia me dar? Hoje eu compreendo. E quando nós fazemos este movimento de compreensão, boa parte desta mágoa, deste baú de ressentimento que existe em nós é transmutado. Eu quero que vocês reflitam muito bem no melhor momento de vocês. Sejam adultos o suficiente para compreender o que é a vida e não um conto de fadas. Humanos o suficiente para terem compaixão. As pessoas mais importantes na vida de vocês, que também são humanos e também erram. Erram. E falo mais uma vez. Se existe parte de vocês que não foi preenchido com amor, carinho, respeito pelos seus pais, é porque dentro deles também existem esses vácuos. Se eles não tiveram, eles não podem dar o que eles não têm. Ninguém dá o que não tem. E hoje vocês usem a sabedoria para limpar todo este baú de ressentimento, para que vocês possam continuar a vida de uma forma muito leve. Porque só assim vocês vão poder ser exemplos para os filhos de vocês um dia de amanhã. Porque também nós vamos errar. Isso é fato. Não tem um ser humano que não erre, porque a vida é uma experiência. E nós vamos experienciando e aprendendo com a vida. Bom, gente, o meu recado hoje é esse. Quero deixar essa grande reflexão
para que todos vocês reflitam de uma forma muito interiorizada o que existe dentro de vocês para com os pais de vocês. E não esqueçam, os nossos pais são humanos, não perfeitos. Até segunda-feira que vem, na próxima live com um novo tema. Espero ter compartilhado um pouquinho, talvez curta, mas intensa, porque creio eu que aí tem grande baú para todo mundo dar, né? O seu abraço interior, perdoar quem tem que ser perdoado, ter compaixão com quem tem que ter compaixão e seguir a vida de uma forma mais plena. Um beijo grande no coração de todo mundo. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Vejo alguns, mas não vejo todos, viu? Muito obrigada mesmo. Até segunda-feira que vem, na próxima live, com um novo tema. Estou à disposição. Sou da equipe de terapeuta do Ponto Pleno. Quem estiver precisando de alguma forma de ressignificação, a parte emocional, se encontrar, voltar para o eixo que eu falo, para ser feliz, pode entrar em contato e eu teria o maior prazer em atender. Viu? Um beijo grande, fiquem bem, se cuide, usem máscara, estamos no final. Beijo!